A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão de todos os pecadores, pelas nossas famílias, pelo Brasil, pelo mundo, por todos nós e por todas as nossas intenções. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ezequiel, capítulo 1. Introdução. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Neste lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Visão do carro divino. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhes cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente, iam para o lado aonde os impelia o espírito. Não se voltavam quando iam andando. No meio destes seres, divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles. E desse fogo se projetava uma luz deslumbrante. Saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam como o raio. Ora, enquanto contemplava estes seres vivos, divisei uma roda sobre a terra, ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram de uma gema de Tarsis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções, sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa.
guarnecidos de olhos em todas a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo, de igual modo, animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam, também elas interrompiam o curso. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito destes seres vivos estava também nas rodas. Pairando acima desses seres havia algo que se assemelhava a uma abóboda, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sob essa abóboda alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um sempre duas que lhe cobriam o corpo. Eu escutava quando eles caminhavam. O ruído de suas asas assemelhava-se ao barulho das grandes águas. A voz do Onipotente, um vozerio igual ao de um campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas e fazia-se um ruído acima da abóboda que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóboda havia uma espécie de trono, semelhante à de uma pedra de safira. E bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo. Desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo que esparzia clarões por todos os lados, como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva. Assim era o resplendor que a envolvia. Era essa visão a imagem da glória do Senhor. Visão do rolo. Vendo isso, prostrei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia, capítulo 2. Filho do homem, dizia-me, fica de pé, porque eu te falo. Enquanto ela me falava, entrou o Espírito em mim e ele me fez ficar de pé. Então ouvi que me falava. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais vêm pecando contra mim até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio, para lhes dizer, oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável. Hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os tema, nem te arreceies dos seus intentos, conquanto estejas entre moitas de abrolhos e de espinhos e vivas entre escorpiões. Não te deixes intimidar por tuas palavras, nem te espantes com sua atitude, porque é uma raça rebelde. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não. É uma raça pertinaz. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como essa raça de rebelados. Abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado
que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escritas de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Capítulo 3. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, e era doce na boca, como mel. Em seguida acrescentou, Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Não é a de um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas. Não é a populações imensuráveis, de idioma incompreensível, de linguajar selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam se eu te enviasse a eles, mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Pois toda a casa de Israel nada mais é do que gente teimosa, de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto o deles. Vou dar a teu rosto a rigidez do diamante, que é mais resistente que a rocha. Não os temas, pois e não te deixes amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrantes. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda a atenção tudo quanto eu te disser. Depois, tu te dirigirás a teus compatriotas exilados para lhes falar. Irá dizer-lhes, oráculo do Senhor Javé, que te escutem ou não. Então o Espírito se apoderou de mim e ouvi através de mim um vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles. Um barulho portentoso. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até Labib, junto dos deportados que se haviam instalado às margens do Cobar, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Missão profética. Passados esses 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Logo que me escutares um oráculo saindo de minha boca, tu lhe transmitirás de minha parte. Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não o prevines e não lhe falas para pô-lo de sobreaviso em razão do seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa do teu delito. Mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. Contudo, se depois de advertido por ti, não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa do seu pecado, enquanto tu hás de salvar a tua vida. E quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e eu permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá. Se não o advertires, ele morrerá por causa do seu delito, sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou, e é a ti que pedirei conta do seu sangue.
Ao contrário, se advertires ao justo que ele se abstenha do pecado e ele não pecar, então ele viverá graças à sua advertência, e tu, assim, terás salvo a tua vida. A mão do Senhor veio ali sobre mim. Vamos, disse-me ele. Vai à planície onde vou te falar. Pus-me então a caminho para a planície, e eis que a glória do Senhor estava lá, tal qual eu a havia contemplado às margens do Cobar. E caí com a face em terra. Mas o Espírito do Senhor entrou em mim para me pôr em pé, enquanto me falava o Senhor. Vai encerrar-te em tua casa, filho do homem, vão amarrar-te com cordas, para que não possas mais ir ao meio deles. Prenderei tua língua a teu paladar, de modo que o teu mutismo te impeça de repreendê-los, pois é uma raça de recalcitrantes. Quando eu, porém, te falar, te abrirei a boca, e tu lhes dirás, oráculo do Senhor Javé, que escute então aquele que quiser escutar, e que não escute aquele que não o quiser, pois é uma raça de recalcitrantes. E agora eu lerei o Salmo 106, canto de ação de graças. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor, assim como os que congregou de todos os países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia, clamaram então ao Senhor. Ele os livrou de suas tribulações e os conduziu pelo bom caminho para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque dessedentou a garganta sequiosa e cumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhará o coração. Sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte. Quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros enfermos, por causa do seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhe causava náusea. Chegaram às portas da morte. Em sua angústia, clamaram então ao Senhor. Ele os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar.
Sua palavra levantou tremendo vento que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos, suas almas definhavam em angústias. Titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda sua perícia se esvaiu. Em sua agonia, clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram, e se alegraram, porque elas amainaram e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na Assembleia do Povo e louvem-no no Conselho dos Anciãos. Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados, que fundaram uma cidade para morar. E semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos. E os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois, seu número se reduziu e caíram na miséria, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por intransitáveis desertos, Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegraram, e toda maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar essas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a jaculatória indulgenciada para que vocês possam colocar nos comentários. E a jaculatória de hoje será: Eterno Pai, pelo sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, glorificai o seu santíssimo nome, segundo as intenções e o desejo do seu adorável coração. Repetindo: Eterno Pai, pelo sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, glorificai o seu santíssimo nome, segundo as intenções e o desejo do seu adorável coração. Última vez. Eterno Pai, pelo sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, glorificai o seu santíssimo nome, segundo as intenções e o desejo do seu adorável coração. Por hoje é só, e até amanhã, se Deus quiser.